Meus irmãos, graça e paz. Amém? Sem mais demoras, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Nós iremos ler do versículo 8 ao versículo de número 13. Isaías 41, do versículo 8 ao 13. Meus irmãos, hoje nós encerramos aquela série de mensagens sobre o cuidado de Deus. E eu gostaria de encerrar tratando sobre o poderoso cuidado de Deus. Então nós vamos perceber a maneira como Deus manifesta o seu poder cuidando de nós, que somos o seu povo, que somos a sua igreja. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 41, do versículo 8 ao 13. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Meu Pai, em tua presença nós estamos, e eu te peço nesse momento mais uma vez, nos ajuda a entender a tua palavra. Pai, alimenta o coração do teu povo, das tuas ovelhas aqui presentes. Eu te peço, Senhor, porque só tu podes fazer isso. Pai, não há nada tão prazeroso para nós quanto ouvir a tua voz, receber da tua parte a direção e o teu consolo. E eu te peço nessa noite, nos ajuda a ouvir. Pai, afasta de dentro de nós todos os nossos barulhos internos. Pai, as nossas preocupações, aquilo que tenta, Deus, nos afastar da tua doce voz. Pai, seja com o teu povo, seja com a tua igreja. Fala aos nossos corações, eu te peço assim, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, em algum momento, todos nós já nos sentimos pequenos, incapazes diante das tempestades que a vida coloca contra nós. E é normal que nesses momentos a gente sinta a nossa fé sendo testada. E nesses momentos a gente faz aquela pergunta que quando não pronunciamos, dizemos no fundo do nosso coração: será que Deus realmente tem cuidado de nós? Quando os ventos começam a soprar de um lado e do outro, a gente começa a ser testado e o coração pergunta: Deus, tu estás realmente conosco? Tu estás no nosso barco? Será que tu estás a cuidar da minha vida, da minha família? Será que eu posso descansar na tua fortaleza, Senhor? Ou será que o Senhor nos abandonou, que o Senhor desistiu de nós? Esse texto aqui de Isaías, meus queridos irmãos, é um texto que responde essa pergunta de forma muito poderosa. O Isaías diz o seguinte, que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele não apenas escolhe o seu povo e a sua igreja, mas Ele caminha ao nosso lado, nos dando força quando tudo parece que está perdido. O nosso Deus é o Deus que não nos abandona, mesmo que estejamos passando por um momento de dura provação, de grande aflição, de grande sofrimento. Isaías, quando escreveu esse texto aqui, irmãos, ele colocou estas palavras dentro de uma parte da sua profecia, em que ele traz consolação ao povo de Israel. Já fazia alguns anos que Israel, por conta da sua desobediência, estava sofrendo o exílio. Israel quebra a aliança com Deus e as consequências é Deus levar o seu povo para sofrer por conta desse afastamento de Deus.
Todas as vezes que o povo decide seguir a sua própria vida, seguir os rumos do seu coração e não seguir aquilo que Deus havia falado, a aliança é rompida e a consequência é que esse povo começa a sofrer. Isaías escreve num contexto em que o povo de Deus estava sofrendo as consequências desse afastamento de Deus. Eles estavam no exílio e este exílio lhes trazia grande sofrimento. No versículo de número 8, ele lembra de sua aliança com Abraão. Veja o que ele diz aí no versículo 8. Diz assim: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Em meio àquele sofrimento, Deus aqui está usando o profeta e lembrando ao povo que Deus é o Deus da aliança, que Deus firmou uma aliança com os seus antepassados e esta aliança precisava ser revista pelo povo para que eles pudessem experimentar de volta a bênção do cuidado de Deus em suas vidas. Todas as vezes que nos afastamos de Deus por alguma razão pecaminosa do nosso coração, o nosso Deus nos chama a revisar a nossa condição na aliança com Ele, porque Deus nos quer em paz com Ele, em amizade com Ele. E para que isto aconteça, é necessário que a nossa aliança esteja bem feita com Deus. Mas como é que nós fazemos essa aliança com Deus? Quando colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Quando estamos lavados pelo sangue da nova aliança, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui está Deus chamando o seu povo a se arrepender e a voltar para debaixo das asas dEle. Mas para isso era necessário que o povo pudesse rever a sua posição na aliança com Deus. No versículo 9, Deus então recorda como trouxe de longe aquele povo. Quando aquele povo está a perambular, Deus dá uma promessa a Abraão e promete dar uma terra que mana leite e mel e estabelece o seu povo na terra prometida. Quem faz isso não é Josué, quem faz isso não é a força do braço, mas é Deus que vai a todo momento com o seu povo. E quando o povo estava debaixo da aliança com Deus, irmãos, do cuidado de Deus, não havia nação que pudesse parar Israel. Mas todas as vezes que Israel quebrava a aliança, se desviava, irmãos, as consequências vinham, o afastamento vinha, Israel se fragilizava, se tornava vulnerável, porque, irmãos, o lugar da bênção é o lugar da obediência a Deus, é o lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus e gozar então o seu cuidado. E no versículo 9, veja o que diz aí o texto, Deus diz assim: você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus está lembrando aqui ao povo rebelde e desviado, que foi Deus quem os salvou, que foi Deus quem os trouxe para a terra prometida, que foi Deus quem esteve à frente em todo momento nas guerras, e aquele povo precisava ser lembrado disso, para experimentar o cuidado de Deus. Deus também, irmãos, promete ao povo a sua presença constante com eles. Porque quando estamos vivendo, irmãos, em harmonia com Deus e em aliança com Deus, fiéis à nossa parte da aliança, meus queridos irmãos, nós gozamos do cuidado constante de Deus. E no versículo 10, então, Deus diz assim, observe na sua Bíblia, não deixe de ouvir a voz pelas Escrituras. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Meus irmãos, que palavra de consolo e de conforto Deus está dando ao seu povo. Eu não abandonei vocês, eu estou com vocês. Eu sou Deus que prometi estar com vocês e vou acompanhar vocês. Meus queridos irmãos, a força e o socorro divino são reiterados então no versículo 13, que é um versículo clássico para todos nós, né? Diz assim, versículo 13: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Meus irmãos, o contexto aqui é um contexto em que Deus se volta para o seu povo, relembra o povo todas as bênçãos que estão sobre a vida daqueles que estão fiéis à aliança, que estão em paz com Deus.
E, embora esse texto tenha sido escrito há muito tempo atrás, esse texto tem muito a falar para nós hoje, porque o nosso Deus continua sendo o Deus da aliança, o Deus que se relaciona conosco, quando nós estamos em paz com Ele através do sangue de Cristo Jesus. Isto quer dizer que aquilo que está sendo dito aqui, irmãos, também é dito para nós. O Deus que diz, não tema, eu estou com você, Ele diz para mim e para você hoje, porque nós estamos em paz com Ele através do sangue de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, Ele cuida do seu povo. O que Deus está prometendo aqui é a manifestação do seu poder, cuidando do seu povo. E eu queria que você agora anotasse comigo algumas manifestações poderosas de Deus no cuidado aqui para com o seu povo, no cuidado que Ele tem para comigo e para com você. Primeiramente, meus irmãos, Deus, Ele manifesta o seu poder escolhendo para si um povo fraco. Como é que nós podemos notar nas palavras de Deus aqui a manifestação do poder dEle? Deus, Ele escolhe para ser o seu povo, para ser o instrumento pelo qual Ele se manifestará ao mundo, não um povo forte e guerreiro, mas um povo fraco. Israel, meus queridos irmãos, vocês sabem muito bem, Israel não era povo por si só de guerra. A palavra de Deus diz que quando o povo estava passando por um período de grande dificuldade, porque Saul estava governando o povo e havia se tornado incrédulo em relação ao poder de Deus no seu meio, o povo pegava pau e pedra para jogar no gigante filisteus Golias. Irmãos, o povo era tão frágil que faltava para eles perícia, estratégia militar para lutar contra aqueles povos que eram gigantes, povo acostumado na guerra. Mas tinha uma coisa, irmãos, este povo fraco, este povo que não tinha força em si mesmo, todas as vezes que eles se submetiam ao cuidado do Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, irmãos, não havia gigante que permanecesse de pé. Não havia nação poderosa que pudesse ali lutar e vencer Israel, porque Deus estava com eles. Deus, meus irmãos, manifesta o poder dele, escolhendo para si um povo fraco. Irmãos, o Senhor, em sua maravilhosa graça, olhou para Israel, uma nação pequena, sem grande influência, e disse o seguinte: você é meu servo, você é meu servo. No versículo 8 e 9, observe aí, diz assim, Deus, através do profeta: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Meus irmãos, Deus escolhe Israel, Deus escolhe um povo fraco. Irmãos, Ele nos escolheu, foi Ele quem nos escolheu na nossa fraqueza, porque o povo de Deus é um povo que está consciente que a força que tem não está na força do seu braço, nem na sua inteligência. A força que temos, irmãos, está no Deus a quem adoramos. A manifestação do poder de Deus se revela em nós, porque, como diz o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, então é que sou forte. Todas as vezes que achamos que somos fortes, capazes o suficiente para fazer o que temos para fazer, nós nos tornamos fracos. Porque nós não temos, irmãos, como estar do lado de Deus, se achamos que somos fortes o suficiente para fazer o que temos para fazer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, nós vemos que Deus continua tendo esse modo de agir, escolhendo as coisas fracas. Escolhendo você que diz, olha, eu não sei fazer nada. Você que se julga ignorante e incapaz. É por meio de você que Deus manifesta o poder dele. Veja o que ele diz, irmãos. 1 Coríntios 1, versículo 27. Diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Por que Deus não escolheu os mais inteligentes? Por que Deus não escolheu as nações mais poderosas, irmãos? Porque para envergonhar aqueles que confiam na força do seu próprio braço, Deus usa
pessoas pequenas, Deus usa pessoas frágeis, para que o poder não seja seu, para que o poder não seja nos recursos que você tem, na inteligência que você tem, mas para que o poder seja exclusivamente dele. Paulo está dizendo, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. O que são as coisas loucas? As pessoas desprezíveis, as pessoas que ninguém dá nada por elas. E estas pessoas, irmãos, são os vasos e são os instrumentos que Deus usa para envergonhar os poderosos. E os poderosos olham para mim e para você e dizem, o que é que esse povo é? O que é que esse povo tem? Nós temos Deus. E se conseguimos e conquistamos alguma coisa, não vem da força do nosso braço, vem do nosso Deus. Quando eu estava na universidade, um professor uma vez chegou, muito chateado na sala de aula, e ele disse assim, eu vim ali andando no meu carro, e tinha lá um adesivo assim, foi Deus que me deu. E ele chateado disse, foi Deus que deu coisa nenhuma, foi você que trabalhou toda manhã para ir comprar esse carro, foi você que negociou o que você precisava negociar para você comprar o que você tem. O mundo, irmãos, é louco. Quando nós dizemos que foi Deus que nos deu, irmãos, é porque a força não está em nós. É porque Deus escolhe as coisas fracas para que o poder dele seja manifesto. Porque quanto mais fracos somos, mais forte nós somos. Quanto mais vazios somos de nós mesmos, mais cheios de Deus nós nos tornamos, irmãos. Nós precisamos entender isso. Israel precisava lembrar-se disso. Deus está dizendo, vocês são os meus servos. Vocês não são servos de si mesmos, vocês são meus servos. Então entendam, a força que vocês precisam para saírem do exílio está em mim. Porque se vocês não tiverem forças em vocês, aí é que vocês estão prontos para serem usados por mim. Aí você poderia dizer, pastor, é porque esse negócio mexe com a gente, né? Dizer que é fraco vai se tornar forte. Meus irmãos, Deus, Criador dos céus e da terra, aquele por meio de quem todas as coisas foram trazidas à existência, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando decidiu vir a este mundo, Ele não tomou a posição de um rei, sentado num trono com uma coroa de ouro, e com um séquito a quem Ele poderia mandar. Não! O nosso Senhor escolheu a forma de servo, para que eu e você entendesse a verdade que Deus quer para nós. Seja servo, meu irmão, para que o poder de Deus esteja na sua vida, para que aquilo que você tem para fazer essa semana seja algo poderoso, para que Deus seja glorificado, para que os grandes sejam envergonhados através do que Deus vai fazer na sua vida. Seja servo, seja serva. Primeiramente, irmãos, Deus manifesta esse poder no cuidado dele do seu povo, porque Deus escolhe um povo fraco para si. Imagina um professor que, numa sala cheia de estudantes talentosos, escolhe aquele aluno menos talentoso, aquele aluno que luta com a matéria dele. Irmãos, o mundo muitas vezes nos subestima, achando que nós não somos capazes, que nós não podemos fazer algumas coisas. E nós temos consciência das nossas limitações, porque a nossa força não está em nós, a nossa força está no nosso professor, que decidiu estar conosco, que decidiu nos preparar, que decidiu nos dar a sabedoria que o mundo não conhece, que decidiu nos dar o seu poder através do Espírito Santo, para que nós venhamos fazer coisas grandiosas. Aquele que é pequeno, irmãos, aquele que é franzino como um Davi da vida, são esses que Deus usa. Não se esqueça disso. Eu sei que você tem conseguido muitas coisas. Eu sei que Deus tem dado posições a você. Eu sei que você tem recebido elogios pelas suas qualidades. Mas não se iluda. Quanto mais você confia nisso, mais fraco você se torna. Confie no Deus a quem você serve. Confie no Deus que chama o fraco. Que chama aquele que ninguém dá nada por ele, para fazer dele um vencedor, para fazer dele um instrumento da manifestação do seu poder. Foi sempre assim e Deus não vai mudar, Ele vai continuar agindo assim. Foi com Davi assim,
Foi com Jesus assim, foi com Paulo assim, foi com Pedro assim. Todos homens pequenos, mas que nas mãos de Deus se tornaram poderosos. Quando estavam vazios de si mesmos, estavam cheios do poder de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele nos escolheu, apesar das nossas fraquezas. Às vezes, quando a gente chama alguém para servir na obra do Senhor, a pessoa diz assim: ah, pastor, eu não sei fazer. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, eu preciso me especializar um pouco mais, me capacitar um pouco mais. Eu entendo que você pode estar dizendo isso para fazer o que Deus colocou na sua responsabilidade. Mas, irmãos, o crente ideal para Deus utilizar é aquele que diz assim: eu não sei, mas Deus pode me usar. Eu não sei, mas Deus pode me usar. Porque quem nos usa e quem nos capacita é Deus. Se você tem se sentido fraco, se você tem sentido que não tem tanta sabedoria como você espera ter, não busque isso. Dependa de Deus. Seja um instrumento de Deus. Meus irmãos, se você se sente pequeno, inadequado ou insignificante, lembre-se de que Deus escolheu você para que o seu poder seja revelado em sua vida. Deus escolheu você na sua fraqueza e Ele é capaz de colocar palavras de sábio na tua boca. É Ele, irmãos, quem nos dá destreza para falar com os doutores, para sermos ouvidos pelos doutores. Eu me lembro, quando estive lá na nossa congregação em Calumbi, lá em São Vicente Ferre, e ainda quando o diácono Pedro estava vivo, e uma vez eu cheguei no sítio, estava lá, ele de pouca letra, sem muitas formações, sabia ler a Bíblia, sabia o básico, né? Mas, irmãos, enquanto aquele homem capinava lá, aquele sítio dele lá, e eu conversava com ele, irmãos, a gente ouvindo o que ele tinha para dizer, era muita sabedoria. Era muita sabedoria. E ele falava para mim: pastor, olha, um vizinho meu aqui se chateou. E ele mostrando como ele tratou a situação para resolver um fogo que ele tinha colocado lá no capim. O fogo acabou entrando no sítio da outra pessoa, e a pessoa ficou chateada. E à medida que ele ia mostrando, através daquilo que ele aprendeu com Cristo Jesus, a resolver o problema, irmãos, ali estava a sabedoria sendo manifesta. Um homem que talvez não tinha nem a quarta série, né? Antiga quarta série, que hoje já não tem mais, né? Sabia muito pouco. Mas sabe o que é que ele tinha, irmãos? A pequenez de um instrumento de Deus. Um homem pequeno, mas que conhecia o suficiente em Cristo Jesus para ser usado poderosamente por Deus. Deus, Ele manifesta o poder dEle escolhendo os fracos, escolhendo aqueles que sabem que não são nada e que precisam do poder de Deus para serem usados. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira manifestação de Deus é que Deus, Ele manifesta o seu poder escolhendo os fracos. Mas eu queria chamar a sua atenção ainda para uma segunda manifestação do poder de Deus e que o profeta aqui revela para nós. Deus, Ele manifesta o seu poder se colocando na companhia do seu povo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Deus, Ele manifesta o poder dEle estando conosco. Todo crente sabe que Deus está com ele. Você sabe que Deus está com você. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui antes de prosseguir. Não se iluda, Deus não vai fazer o que você quer. É você quem tem que fazer o que Ele quer. Estar na companhia de Deus não é fazer de Deus uma marionete, onde você manipula aqui e ali e Deus faz o que você quer. Às vezes, nós recebemos algumas graças, conforme apresentamos a Ele, Deus nos dá exatamente aquilo que pedimos. Mas Deus é Senhor e nós somos servos. Quando nós falamos que Deus manifesta o poder dEle, nos dando a presença dEle, a companhia dEle, nós estamos dizendo que Deus está conosco aqui. E Deus estando conosco, Ele nos ajudará para que o poder dEle seja manifesto em nós. O problema é se Deus não estiver conosco. O problema é se Deus não estiver conosco. Este é o grande problema. Mas Deus está na companhia dos seus filhos, está na companhia da sua igreja. Meus irmãos, Deus, Ele nos faz uma promessa comovente aqui. Veja o que Ele diz no versículo 10, na parte A. Ele diz assim: não tema,
porque eu estou com você. Vou repetir lentamente para você entender. Não fique amedrontado, porque eu estou com você. Deus está conosco. E Ele estando conosco, irmãos, certamente o poder dEle estará conosco. Meus irmãos, Ele não é um Deus distante, que apenas nos observa de longe, que está ali a ver o que está acontecendo conosco, como se a nossa vida estivesse aí ao léu, como vivêssemos uma vida como uma folha arrastada ao vento, sem direção para um lado e para o outro, e Deus lá de longe olhando. Não, meus irmãos, não é este o relacionamento que nós temos com Deus. Irmãos, Ele é o Deus que caminha ao nosso lado, Ele segura a nossa mão, Ele nos guia em cada passo da nossa jornada, irmãos. Jesus nos prometeu lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, vamos repetir todos juntos? E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por que você tem se esquecido disso? Eu tenho duas explicações para isso. A primeira é que talvez você esteja focando demais nas lutas que você está passando. E quando a gente foca demais nas lutas, a gente fica tão focado que parece que, sabe aquela viseira que é posta no animal para ele olhar só numa direção? A gente esquece de olhar para quem está do nosso lado. Às vezes a aflição é tão grande que a gente se esquece de que Deus está aqui do nosso lado. De que Ele nos prometeu: eu estou com vocês todos os dias. Até que os séculos se findem, eu estou com vocês. Vocês não estão sós. Eu estou com vocês até no vale da sombra da morte. Eu estou com vocês. Às vezes nós focamos demais nas nossas tribulações. Outras vezes, meus queridos irmãos, a gente se esquece disso porque o nosso coração é pecador. Nós não podemos esquecer que dentro de nós há uma guerra. Muitas vezes o pecado, ele tende a embaçar a nossa visão e a gente se esquece de que Jesus está conosco. Às vezes o diabo, ele conversa dentro de nós dizendo assim: ah, mas você falhou, você pisou na bola, viu? E por você ter pisado na bola, então, Deus disse: tchau, não quero mais saber de você. E o diabo tenta ensinar você isso, tenta dizer isso para você. Sabe o que você precisa fazer? Repreenda, porque isso não procede de Deus. Repreenda. Jesus está com você. Ele derramou o precioso sangue dele para você estar na companhia do Pai. Ele não te abandonou. Ele está com você, ainda que a sua tribulação seja grande demais, ainda que os terremotos e maremotos estejam acontecendo nesse momento da sua vida. Deus está com você. Ele não pulou do seu barco. Ele está com você. Não tema, eu estou contigo, Ele diz. A presença de Deus, irmãos, é a âncora que mantém a nossa alma firme em meio às tempestades da vida. Quando o navio ele lança uma âncora no mar, irmãos, as ondas podem vir de todos os lados. Pá, pá, de um lado e do outro. Mas sabe o que é que acontece quando o navio está ancorado? Ele não sai do lugar. Ancore sua alma em Deus, no Deus que está contigo, no Deus que tem feito companhia a você, que te deu essa promessa tão bela: eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estou com você. Meus queridos irmãos, Charles Spurgeon, o grande pregador batista, ele disse uma frase que me chama muita atenção. Ele disse o seguinte: quando você não pode ver a mão de Deus, porque às vezes a gente parece que não consegue enxergar a mão de Deus, confie no coração de Deus. Ele está conosco em todas as provas e tempestades e nunca nos abandonará. Quando você não pode ver a mão de Deus agindo e cuidando de você, tratando das coisas pequenas da sua vida, lembre-se que Deus está com você e lembre-se que o coração de Deus está com você, e é um coração que te ama, é um coração que não vai permitir uma provação além do que você pode suportar. Deus não permite isso. Dito de uma maneira mais popular, Deus dá o lençol do tamanho do frio. Deus, Ele não vai permitir que você esteja sofrendo e friorento e morra congelado em meio ao frio. O frio vem dEle.
e o lençol para te cobrir do frio também. Lembre-se do coração de Deus, o Deus que te ama. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos sozinhos em meio às batalhas da vida. Não são poucas. E essa semana eu tenho certeza que você vai enxergar nitidamente algumas que vão aparecer. Meus irmãos, nós precisamos nesses momentos entender que Deus, Ele nos garante que Ele está conosco. Ele não nega a si mesmo. As promessas de Deus se cumprem porque Deus está afiado em si mesmo. Deus, Ele diz com base naquilo que Ele é. Ele não é homem para mentir, e quando Ele fala e diz que está conosco, nós podemos descansar seguro. Nós não estamos sós. Deus está conosco. Mesmo que a batalha seja grande demais e a gente busca ao nosso lado alguém, lembre-se, Deus está com você. Deus está conosco, meus queridos irmãos. E nós não poderíamos terminar essa série de pregações sobre o cuidado de Deus sem lembrar dessa verdade tão preciosa aos nossos corações. Não importa o tamanho do medo ou da dificuldade que você tem enfrentado. A gente, quando avalia os nossos próprios medos, a gente amplifica os nossos medos. Alguém já disse, e é verdade, que a gente, sempre que estamos passando por uma dificuldade e algo que nos amedronta, a gente julga imediatamente que não há problema maior do que aquele que nós estamos enfrentando. É por isso que às vezes você diz assim, rapaz, quando a gente começa a escutar a história dos outros, a gente vê que a luta da gente não é tão grande assim, né? Às vezes a gente não faz isso. Mas antes disso você estava pensando que sua luta era grande demais. É natural que você pense assim. Que a sua luta é a maior de todas. Não há luta maior do que a sua. Não importa, eu quero lhe dizer a você, não importa o medo, a dificuldade que você tem enfrentado. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Repreenda essa incredulidade que tem rondado seu coração, que tem tentado te convencer de que você está sozinho ou sozinha, abandonado. Você não está, Deus está com você. Quem garante é Ele mesmo. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele manifesta o cuidado dEle, nos garantindo a presença constante dEle. O poder dEle se manifesta assim. Ele manifesta seu poder dizendo, eu estou com vocês. E Ele está nos livrando. E Ele está nos guardando. E o nosso coração está protegido por Ele. Amém? Mas eu ainda queria observar uma outra manifestação do poder de Deus. Uma outra maneira que Deus manifesta aqui o seu poder. Primeiro Ele escolhe os fracos. Depois Ele promete a sua presença constante. E aí, por fim, Ele diz algo, irmãos, que é um bálsamo aos nossos corações. Deus, Ele manifesta o seu poder nos dando forças. Nos dando forças. Como é que nós podemos ver o poder dEle, irmãos? Deus nos enchendo de capacidade para fazer o que não poderíamos fazer. Irmãos, Deus, Ele promete mais do que apenas estar conosco. No versículo de número 10, Ele diz assim, observe na sua Bíblia, Isaías 41:10. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. O que é que Deus está dizendo aqui? Israel, sou eu quem te ajudo. Tu estás a sofrer no cativeiro, há muitos anos sofrendo nesse teu exílio. Eu quero lhe dizer que, uma vez que a aliança esteja restaurada, sou eu quem vou te ajudar. Sou eu que te darei forças para você fazer o que você precisa fazer. Meus irmãos, Deus conhece as nossas fraquezas e nos dá exatamente o que a gente precisa para continuar. Deus, Ele sabe onde você tem fraquejado. Deus sabe onde a sua força é diminuta, é pequena demais. E eu quero lhe dizer uma coisa, ore mais a Deus, para que nessa área da sua vida, você receba da parte dEle a força. Para que o Espírito que habita em você, lhe dê condições para você fazer o que nos é impossível de fazer. Tem coisas, irmãos, que o crente faz, que fica notório o poder sobrenatural. E quando nós oramos e alguém é curado, é uma manifestação de poder. Mas pare e pense, irmãos,
Que manifestação de poder grandiosa há naquele que olha para o seu inimigo e o abraça? Que manifestação de poder há sobre aquele que todos os dias luta contra a própria carne e não deixa o pecado lhe dominar? Poder. A gente precisa de poder, meus irmãos. E Deus está nos dizendo aqui nessa noite que Ele manifesta o poder dEle, nos dando força, nos dando capacidade para fazer o que não temos capacidade para fazer. Às vezes o poder dEle se manifesta na nossa mente quando temos que conversar com uma pessoa e não temos as palavras certas, não sabemos o que dizer. E Deus então começa a trabalhar na nossa mente, nos dando uma capacidade de oratória e de retórica, que a gente fala e ali, meus queridos irmãos, a gente faz coisas que a gente mesmo duvida. Eu não acredito que eu falei isso. Eu acho que acontece todas as vezes que eu prego. Quando eu tenho paciência de me ouvir, porque eu acho a minha voz bem irritante, eu não sei como é que vocês aguentam, né? Mas eu pensei que, meu Deus, naquele momento ali era coisa de Deus. Que a gente percebe, irmãos, que é Deus que dá a capacidade. A gente ora para que isso aconteça, para que as palavras sejam compreensíveis para você, mas a força não está em mim. O que é que eu posso fazer, irmãos? Não posso fazer nada, e no dia que eu confiar em mim mesmo, já perdi tudo, acabou tudo para mim. Meus queridos irmãos, Deus, Ele reforça a sua promessa de cuidado e proteção. Ainda Isaías nos diz, observe aí no versículo 11, ele diz assim, eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Deus está dizendo, Israel, hoje tu estás aí como um derrotado, porque tu estás distante da aliança. Mas uma vez que a aliança for restabelecida, os teus inimigos se levantarão contra você e eles não te vencerão. Você sabe por que Deus está dizendo isso? Porque o povo de Deus é a manifestação de Deus na terra. Nós somos o corpo de Cristo. E todas as vezes que o mundo age contra o corpo de Cristo, ele está agindo contra quem? Contra Deus. Contra Deus. O que Deus está dizendo aqui a Israel, lá no passado, é Israel, eu estou no meio de vocês. Quem age contra vocês será destruído, será humilhado. Não tem como vencer. Quem pode vencer o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos? Quem é que pode vencer o Deus todo-poderoso? Ninguém. Então, Israel, o que você precisa é estar em paz comigo. O que você precisa é restabelecer a aliança comigo, para que você se torne indestrutível, para que o inimigo não vença você. E a gente sabe, tristemente, que Israel com o coração endurecido, não os remanescentes, mas a maioria de Israel, os remanescentes fiéis permaneceram em Deus e Deus os livrou, mas aqueles irmãos com o coração endurecido achavam que iriam vencer, achavam que iriam conseguir alguma coisa distante de Deus. Inclusive tem um texto aqui no versículo 6 que muitas vezes é muito mal utilizado. O profeta diz assim, e um ao outro ajudou e disse, sejam fortes, Sejam fortes. Na minha tradução diz, um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. Parece um texto de comunhão, Aqui, mas não é. Esse texto aqui são o povo distante de Deus, com a aliança quebrada, fazendo os seus próprios deuses, para servir a esses deuses e abandonar Yahvé. Achando que teriam algum benefício, que seriam abençoados de alguma maneira. Estavam tentando juntar num saco furado, tapar o sol com uma peneira. Ou seja, eles seriam alvo fácil dos inimigos. Mas uma vez que estivessem com a aliança reatada com Deus, eles se tornariam poderosos. Deixa eu lhe dizer como é que esse texto se aplica à sua vida e à minha vida. Esse texto se aplica à nossa vida, porque Deus reatou a aliança com Ele através de Jesus. Porque pela fé em Cristo Jesus, você agora pode experimentar esse cuidado de Deus na tua vida. Agora Deus te dá força, agora você tem da parte dEle toda a potência, toda a força para agir, e o nome do Senhor ser glorificado e você ser vitorioso.
Meus irmãos, quando nossas forças se esgotam, é na mão poderosa de Deus que encontramos a renovação e a esperança que tanto necessitamos. Ele nos levanta quando já não podemos mais caminhar. É Ele que vê a nossa fraqueza e diz: meu filho amado, se levante, continue a prosseguir. Lembremos-nos em nosso coração que diz o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe por quê? Porque eles estão em Deus. Porque a força deles, irmãos, vem de Deus. Vem de Deus. Pergunta a você, onde é que estão as suas forças? Onde é que estão suas forças? No que você tem confiado? Essa semana que passou, você ficou mirando em tantas coisas e dizendo: se fizermos isso vai dar certo. Agora a gente resolve a coisa. E olhando para a coisa errada. Você precisa olhar para Deus. É Deus que está conosco, meus irmãos. É Deus que nos dá força. Talvez você esteja como um maratonista que começou a perder as suas forças na etapa final da corrida. O cara correu 40 quilômetros. Aí quando chega no quilômetro 39 já está lá morrendo. Não sei se eu vou conseguir. A 1 quilômetro da chegada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que nesses momentos que estamos assim como um maratonista no fim da maratona, nós temos a presença de Deus conosco. Nós temos um amigo que empresta o seu ombro para que nós continuemos a correr e possamos chegar ao final. Ele é que nos dá força. É Ele que diz em nossos ouvidos: meu filho, minha filha, não desanima não. Eu estou com você. Meu filho, não confie nas suas forças. Eu estou com você. Você está cansado. Está difícil. Você já disse: eu não aguento mais. Mas eu estou com você. Meus queridos irmãos, quantas vezes nos sentimos assim exaustos, sem forças para continuar? Eu quero lembrar o seu coração: Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. Quando nós nos sentimos fracos é que estamos fortes. Quando estamos fraquejando, não temos forças para erguer o que precisamos erguer, Deus nos dá forças para cumprir aquilo que Ele quer na nossa vida. Não confie nas suas próprias capacidades. Você é inteligente, é bonita, é bonito, tem recursos. Você não vive se queixando da falta de dinheiro. Você está com a vida aí abastada, está na bênção. Mas não confie nessas coisas. Não confie. Porque todas as vezes que a nossa confiança está no que é passageiro, irmãos, a nossa confiança e a nossa fé é efêmera. Ela também vai passar rapidinho. Mas quando a nossa confiança está naquilo que não passa, no Deus que era ontem, que é hoje e será para sempre, a nossa fé é inabalável. Pode chover chuva, cair os ventos, soprarem de todos os lados, o barco parecer que vai afundar, mas a nossa fé está naquele que dura, que permanece para sempre, o nosso Deus. Então, meu querido irmão, não coloque como fundamento areia na sua vida. Quem constrói a casa sobre areia, irmãos, está fadado ao fracasso. A queda é grande. Meus queridos irmãos, não confie nas suas capacidades. Deus é quem cuida de você com a mão poderosa dEle. Quando você achar que não pode mais, Ele está ao teu lado para te carregar e te dar novas forças, para renovar as forças dentro de você. Concluindo aqui a minha palavra nessa noite, deixa eu lembrar você uma verdade central de tudo que eu preguei aqui nessa noite. Deus escolhe, acompanha e fortalece a mim e a você, que somos o povo dEle, transformando a nossa fraqueza em força, manifestando o seu cuidado na nossa vida. Ele não é um Deus distante, mas um Deus presente, um Deus que está conosco todos os dias, 24 horas por dia. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, até aquilo que você diz: mas o Senhor não tem tempo para se preocupar com isso. Ele tem tempo para se preocupar com você. Pedro diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Ele todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês.
Ele cuida de vocês. Ele se preocupa em cada detalhe da vida de vocês. Ele se preocupa na cama que você vai dormir hoje, nos pensamentos que vão passar aí dentro do seu coração, nas decisões que você vai tomar amanhã. Ele se preocupa com você. Às vezes acha que Deus é aquele executivo atarefado. Tem muita coisa para se preocupar, não vai se preocupar comigo, com as coisas pequenas. Ele se preocupa. Inclusive, ele está tão preocupado que, segundo Jesus, ele conhece as nossas necessidades antes que a gente venha apresentar a ele. Você não precisa dizer a Deus: Senhor, a situação é essa. Ele já conhece. Ele já conhece. Meus queridos irmãos, em meio às tempestades da vida, nós precisamos olhar para a pessoa certa. As ondas, elas ameaçam afundar o barco, batem de um lado, batem do outro, o vento sopra com força, o medo esmagador toma conta do nosso coração. Mas no meio do caos, irmãos, nós podemos olhar para o capitão. E olhando para o capitão, o que é que nós vemos? Firmeza, poder, confiança. E quando olhamos para o capitão ali, segurando o barco, e aqueles ventos soprando de um lado e do outro, nosso coração descansa. Porque o capitão tem esse poder de nos passar segurança, de fazer o nosso coração descansar, de fazer com que você diga como o salmista: eu deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Meus queridos irmãos, Deus conhece a sua luta. Deus é o capitão para quem você deve olhar. Não olhe para o tamanho das ondas, não olhem para as tempestades que têm se levantado de um lado e do outro. Porque se você olhar demais para lá, você vai focar demais lá. E focando demais lá, você vai deixar de ver quem está ao teu lado. Você vai deixar de experimentar todo o poder que Ele tem para você. De um Deus que está conosco, que te escolheu, que te dá forças. Deus é o capitão da nossa história. Ele está firme no comando da nossa vida, mesmo quando tudo parece desmoronar. Não importa o tamanho da tempestade, ela pode ser um Milton da vida. Vocês sabem o Milton, né? Aquele furacão que teve recentemente nos Estados Unidos. Diziam que ia chegar no nível 6. Era um absurdo, né? E não chegou, graças a Deus. Mas apavorou o coração de muita gente. A gente começou a orar: Senhor, toma aquele povo. E Deus afastou aquele furacão dali. Mas pode ser um furacão que esteja chegando na sua vida. Mas a gente não tem o que temer. A gente sabe para quem a gente tem olhado. Confie completamente no capitão da sua vida. Este é o desafio nessa noite. Confie em Deus. Eu confio, Senhor, 99,9%, mas esse 1% tem ficado comigo. Você não está confiando. Deus disse: lance toda a sua preocupação. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, eu recebi um diagnóstico do médico que tem me aperreado. Por isso você não deve ficar ansioso e preocupado. Pastor, o orçamento do mês não está dando. Por isso também você não deve ficar preocupado. Porque Deus cuida de você. Porque Deus, Ele manifesta o seu cuidado para conosco. Qual é a tempestade que você está passando? Qual é a área de sua vida onde você se sente que as forças se esgotaram, se acabaram? Entregue essa situação a Deus, confie no poder daquele que nunca falha, nunca falhou e nunca vai falhar. E deixe que Ele transforme a sua fraqueza em força. E como é que Ele faz isso? Esvaziando você das suas capacidades, para que você seja um instrumento dEle. E no final, toda a glória seja dEle, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana diferente para você. Que essa semana você possa experimentar em profundidade esse cuidado de Deus na sua vida. Que essas lições aqui fiquem claras para você. E que você possa lembrar delas em cada experiência que você vai passar. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu vou dar a oportunidade de você fazer a sua oração silenciosa. Depois nós iremos orar juntos. Nessa sua oração, peça ao Senhor que Ele use você, que Ele te capacite, para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Peça a Ele que as preocupações que têm tomado seu coração,
se afastem, porque agora você vai ter confiança, e tem confiança no cuidado dele. Então peça isso a ele nessa noite. Depois nós oraremos juntos em nome de Jesus. Meu Senhor, nós estamos aqui em Tua presença e nós Te louvamos porque Tu escuta as nossas orações. Nós Te louvamos, Senhor, porque não estamos sós nesse mundo. Podemos aqui não ter mais um pai ao nosso lado. Podemos aqui, Senhor, não ter mais tantos recursos como tínhamos outrora. Podemos, Senhor, aqui muitas vezes nos sentir ignorantes, débeis e fracos. Mas nós temos a certeza que tudo o que nós necessitamos, de todo o cuidado, de todo o poder que precisamos está em Ti e que o Senhor coloca à nossa disposição. Eu te peço nessa noite, seja com os meus irmãos, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, livra o nosso coração, Senhor, de toda prepotência e nos faz, Senhor, servos para sermos usados por Ti na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, Senhor. Seja com essa Tua serva, Pai, que tem se sentido fraca e que muitas vezes tem tentado encontrar forças naquilo que não pode lhe dar forças. Que nessa noite, Senhor, o Senhor converta o coração dela para que ela possa confiar unicamente no Senhor. Toma o Teu servo, Senhor, que aqui está nessa noite, que saiu do seu lar, Deus, preocupado demais com aquilo que precisa resolver essa semana, mas tem olhado, Deus, ao invés de olhar para Ti, tem olhado para as suas próprias forças. Meu Deus, que nessa noite a nossa visão, Senhor, seja direcionada para Ti, porque Tu és o Deus poderoso, Tu és o Senhor que luta e batalha por nós, e eu te peço, seja com Ele. E nessa noite a Tua palavra seja clara aos nossos corações. Dar-nos força, Senhor, para viver e experimentar aquilo que o Senhor aqui nos revela. Pai, eu te peço assim, recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém, amém. A igreja senta por um instante, eu tenho alguns